Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Conforme a narração de São João, Jesus ressuscitado teve 3 aparições aos discípulos. Esta é a terceira delas, no capítulo 21. E ela é narrada de modo a fazer com que Jesus, como que tivesse um reencontro com eles, lá no lugar onde tudo começou, lá na Galileia, no lago de Tiberíades. Sendo que os discípulos aqui mencionados são os primeiros, conforme o Evangelho de São João, estão entre os primeiros que foram chamados para serem discípulos, dos quais pelo menos 4 eram pescadores. E estavam então eles, mais uma vez, fazendo aquilo que faziam antes. Pelo menos os discípulos Pedro e seu irmão André, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E Jesus como que parece ter um retorno à história deles, como em outras passagens sobre a ressurreição nós já vimos. Aquela palavra de Jesus de que os discípulos deveriam voltar para a Galileia, voltar para o Evangelho. Jesus se manifesta não como um ressuscitado que está começando uma história que faz pensar que a cruz foi um acidente e que agora a história está começando de novo ou recomeçando, mas Jesus faz parecer que se trata de uma história única, na qual a paixão fazia parte, era um momento determinado, e a ressurreição agora é um novo momento dentro da mesma história. Renovar significa voltar à novidade, quer dizer para trás, novare quer dizer novidade, a novidade. A novidade que às vezes pode ficar velha, não porque ela tenha perdido a sua força, mas porque talvez a gente tenha se distanciado um pouco dela. Com sabedoria,
Já se disse que nós, num momento de grande confusão, podemos, no momento em que a gente se paralisa, não saber para onde ir, mas que a gente sabe de onde veio. E muitas vezes voltar àquilo que nós somos, a descoberta, a meditação de quem somos nós, de que história nós fizemos, é o passo que falta para a gente compreender qual será o passo seguinte. Na fé nós caminhamos com a nossa história. Deus não joga fora o que nós somos, mas Ele integra tudo aquilo que nós vivemos. Até a parte negativa, até os pecados, podem ganhar um sentido novo se nós permitirmos encontrar a presença de Cristo ressuscitado, porque ela jogará luz sobre acontecimentos passados também. Talvez ali a gente vai perceber que Deus já estava nos vendo, já estava nos preparando. Então os discípulos voltam para os primeiros encontros com Cristo. Quanta diferença pode fazer para nós lembrar-nos de momentos importantes, de grandes encontros passados com Cristo na nossa vida, na nossa história. E uma coisa que chama muita atenção é o que acontece em relação à pesca. Porque eles vão para pescar, quase que dá a impressão que estão voltando à vida passada, como se nada tivesse acontecido. Mas foi exatamente na vida passada de pescadores que Jesus se manifestou, não só chamando-os para deixarem suas redes, como também pescando com eles, e algumas vezes realizando coisas extraordinárias na própria pesca. Já tinha acontecido no passado que Jesus tinha indicado para eles onde deviam lançar as redes, e que eles, mesmo sem compreender, depois de terem tentado pescar a noite inteira, sem nada conseguirem, pela palavra de Jesus, obedeceram e jogaram as redes conforme ele tinha dito. No mesmo Evangelho de São João, São Pedro, numa passagem dessa da pesca milagrosa, ele diz: nós pescamos a noite inteira e não conseguimos pegar nada, mas em atenção à tua palavra, vamos lançar as redes. E assim então se repete o episódio da pesca. É curioso que Jesus não seja aquele que vem trazer uma novidade externa à nossa história. Ele não era pescador, ele era carpinteiro, mas ele ensina a pescar e diz onde devem jogar as redes. Ele diz que vai chamá-los para se tornarem pescadores de homens. É preciso ter fé suficiente para acreditar que Jesus sabe mais sobre a minha vida do que eu mesmo. Que muitas vezes, naquilo que eu tinha certeza que deveria ser dessa determinada maneira, conhecendo quem eu sou, conhecendo a minha história e tudo mais, eu sou chamado a professar a confiança em Jesus e dizer: é assim que eu penso, mas em atenção à palavra de Jesus farei diferente. A experiência da pesca frustrada, mas que se transformou em pesca milagrosa que cada um de nós tem na própria história, pode iluminar o momento presente, pode nos ajudar a rever os nossos primeiros encontros, a nos recordarmos quem é Jesus para nós e quem somos nós para Ele e, principalmente, quem Ele quer que nós sejamos daqui para frente. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.